Eu não sou vidente, mas posso afirmar que as maiores batalhas que você já lutou aconteceram dentro da sua cabeça. Acertei? E não falo apenas dos grandes dilemas que você já teve. Falo até daquelas várias pequenas decisões que você tem que fazer todo dia. Acordar ou dormir mais um pouco? Comer um x-tudo ou só uma salada? Casar ou comprar uma bicicleta? Essa é das antigas. Esses são pequenos exemplos de quantas coisas estão passando pela nossa cabeça o tempo todo. Mas é principalmente quando temos que decidir algo mais sério, algo que vai trazer maiores consequências, que sentimos o quanto essa luta é intensa. E pior, enquanto temos que tomar essa decisão mais séria, as questões menores continuam exigindo a nossa atenção e decisão. E fica tanta coisa pulsando na nossa cabeça que ultimamente nosso cansaço tem sido muito mais mental do que físico. Concorda? Não parece que nossa cabeça é um ringue onde está acontecendo uma luta o tempo todo? E pior, não parece que estamos apanhando? Meu nome é Flávio, eu sou psicanalista, bacharel em teologia, licenciado em filosofia e neste vídeo quero te ajudar nessa batalha na sua cabeça, apresentando os 3 lutadores que estão aí dentro. Então, com vocês, as 3 forças que lutam dentro da sua cabeça. Procure percebê-las em você enquanto eu vou falando. Primeira força, os impulsos. Essa força é nossa parte mais animal, biológica e instintiva. Nela estão nossos desejos mais profundos, inclusive aqueles que a gente acha que não tem. Ela busca por prazer imediato e foge de dor a qualquer custo. Seu lema é: eu quero e quero agora. Não importam as consequências. Essa força existe em nós desde que nascemos. E muito antes de termos consciência de qualquer coisa. E continua em nós mesmo se perdermos a consciência. São esses impulsos que nos levam a buscar por alimento, água, conforto, proteção, necessidades básicas em geral. Mas é nessa força também que estão os impulsos, digamos, mais complicados, como ciúmes, inveja, medo, agressão e outros desejos que não são muito bem vistos, mas que todos nós temos. Esses impulsos ficam sempre escondidos no inconsciente, que é uma parte da nossa mente onde não há ideia de tempo, nem lógica e nem moral. Então, quando eles aparecem, damos outros nomes para os impulsos ou ficamos sem entender de onde veio aquilo. Sabe quando você toma uma atitude sem pensar e depois nem você acredita naquilo que você fez? Então, é sobre isso. Na psicanálise, essa força é chamada de id. Vamos agora então para o segundo lutador, a segunda força, o juízo. Lembra de quando você ia sair e sua mãe falava, juízo, hein? Então, é esse juízo mesmo, mas bem mais complexo. Nessa força está a nossa moral, as regras da sociedade, os valores dos nossos pais, etc. Mas não do jeitinho que eles nos ensinaram, e sim do jeito que nós interpretamos e internalizamos essas regras. Então não é só colocar a culpa neles não, viu? Umas nós adotamos como nossas, outras nós fingimos que adotamos como nossas e outras nós mesmos criamos com base em várias outras influências que nós temos. Essa força vigia nossos pensamentos e atitudes, punindo interiormente o que ela considera mal e premiando o que ela considera bom. Só que parte do juízo é consciente e parte é inconsciente também. E isso gera algumas confusões. Por exemplo, você briga com alguém.
A parte consciente do seu juízo entende que isso é errado e quer punir seu impulso de agressão. Já a parte mais inconsciente percebe que saciou um antigo desejo de vingança e aí quer premiar o mesmo impulso. É complicado, né? Essa força também cria um ideal para o indivíduo, uma ideia do que ele deveria ser. Isso é bom quando leva a pessoa a melhorar em busca desse ideal, mas é ruim quando pune essa mesma pessoa porque ela nunca é do jeito que ele idealizou. E às vezes é um ideal impossível mesmo, a gente precisa ver isso. E na psicanálise essa força é chamada de superego, no sentido de supervisor do ego. E agora a terceira força. Sim, a terceira força é o que você chama de eu, ou ego em grego, que é o termo que a psicanálise usa. Essa é a nossa força consciente de nós mesmos, embora tenha uma parte inconsciente nela também. É a parte com a qual nós nos relacionamos com a realidade à nossa volta. É onde está a nossa razão, nossa aparência, nossas atitudes, escolhas, responsabilidades. O eu deveria ser o juiz nas lutas entre os impulsos e o juízo. Entretanto, essa tarefa é bastante difícil e o ego acaba tendo que entrar na briga para ser respeitado. E isso acaba deixando ele exausto e sobrecarregado. Já deu para entender de onde vem nosso cansaço mental, mesmo quando não fazemos nada, né? Por fim, quero falar dos possíveis resultados dessa luta. É claro que vou falar de uma forma genérica, pois há muitas possibilidades diferentes, mas estas que eu vou falar servem para a gente ter uma ideia do que isso causa na gente. Por exemplo, quando o impulso vence, a pessoa sente um prazer imediato, mas logo esse impulso ou os outros impulsos ligados a ele acabam sendo sufocados pelo juízo. E esses impulsos sufocados acabam se transformando em sintomas, que são chamados de neuroses, como, por exemplo, ansiedade, tiques, fobias, etc. Quando o juízo vence, a pessoa se sente extremamente travada, cheia de culpa e quase não se diverte por medo de errar. Aos poucos vai perdendo também o impulso da vida. E isso pode levar a outros sintomas, como depressão, hipocondria, perfeccionismo, etc. Quando o eu vence, o que acontece não é o egoísmo, como alguns podem pensar. Na verdade, quando o eu vence, ele consegue integrar as forças e encontra o equilíbrio emocional, onde os impulsos, o juízo e o eu trabalham juntos nas lutas que a pessoa já tem na realidade externa a ela. Imagine a força que podemos ter quando as três forças da nossa mente se unem para lutar por nossos objetivos. O problema é que geralmente nosso ego está massacrado pelas outras duas forças. Isso acontece porque os impulsos, ou o id, são muito fortes, existem em nós muito antes da nossa consciência. E quanto mais reprimidos, mais fortes eles ficam. O juízo, ou superego, também é muito reforçado pelas exigências da sociedade, pelos nossos ideais e até pelas consequências ruins das coisas que os impulsos nos levaram a fazer. Ou seja, a necessidade de punição fortalece o juízo. E geralmente o nosso eu está fraco, porque muito pouco a gente aprende sobre nós mesmos, sobre nossas emoções, nossos desejos, nosso funcionamento. Aí quando o eu precisa agir como juiz dessa luta mental, ele se sente sobrecarregado e exausto. A gente não aprende sobre a gente mesmo. O melhor a fazer, então, é fortalecer o eu através do autoconhecimento. E um dos melhores caminhos para isso é a terapia. Como psicanalista, tenho ajudado muita gente a se conhecer melhor.
Na análise, a pessoa pode falar de si mesma de um jeito que nunca falou com ninguém. Pode se ouvir falando coisas que nunca imaginou que falaria em voz alta. Ou seja, coisas que estavam bem escondidas até dela mesma. E assim acaba ouvindo um lado seu que nunca foi ouvido. E isso traz uma visão muito mais ampla sobre si mesmo. E não se trata só de desabafo, é técnica. Ali, essas forças que lutam na mente são ouvidas. Começamos a entender o propósito e a motivação de cada parte. Assim, o eu vai se conhecendo melhor e vai integrando mais o id e o superego em si mesmo. E a luta vai dando lugar a um tipo de inteligência emocional. E se você quiser fazer terapia online comigo, vou deixar minhas redes sociais na descrição do vídeo para você entrar em contato, ok? De qualquer forma, fique em paz agora e aproveite para refletir sobre esse conteúdo, ok? Então inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por essas lutas também. Abração e até mais.